Subseção 5ª. Das infrações e penalidades. Artigo 93. Constitui infração, para os fins desta resolução, toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, da ME ou da EPP obstante que importe em inobservância das normas do Simples Nacional. Artigo 94. Considera-se também ocorrida a infração quando constatada. Inciso 1º. Omissão de receitas. Inciso 2º. Diferença de base de cálculo, ou. Inciso 3º. Insuficiência de recolhimento dos tributos do Simples Nacional. Artigo 95. Aplicam-se aos tributos devidos pela ME e pela EPP, optantes pelo Simples Nacional, as normas relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto sobre a renda, inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS. Artigo 96. O descumprimento de obrigação principal devida no âmbito do Simples Nacional sujeita o infrator às seguintes multas. Inciso 1º. 75% sobre a totalidade ou diferença do tributo, no caso de falta de pagamento ou recolhimento. Inciso 2º. 150% sobre a totalidade ou diferença do tributo, no caso de falta de pagamento ou recolhimento, nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. Inciso 3º. 112,50% sobre a totalidade ou diferença do tributo, no caso de falta de pagamento ou recolhimento, nas hipóteses de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo fixado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar arquivos ou documentação técnica referentes aos sistemas eletrônicos de processamento de dados utilizados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ou. Inciso 4º. 225% sobre a totalidade ou diferença do tributo, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 1964, e caso se trate ainda de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo fixado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar arquivos ou documentação técnica referentes aos sistemas eletrônicos de processamento de dados utilizados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. Parágrafo único. Aplicam-se as multas de que tratam os incisos do caput deste artigo as seguintes reduções. Inciso 1º. 50%, na hipótese de o contribuinte efetuar o pagamento do débito no prazo de 30 dias, contado da data em que tiver sido notificado do lançamento, ou. Inciso 2º. 30%, na hipótese de o contribuinte efetuar o pagamento do débito no prazo de 30 dias, contado da data em que tiver sido notificado. Alínea A. Da decisão administrativa de primeira instância à impugnação tempestiva, ou. Alínea B. Da decisão do recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de primeira instância. Artigo 97. A ME ou EPP que deixar de apresentar a DASNO ou que apresentar com incorreções ou omissões ou, ainda, que apresentar fora do prazo fixado, será intimada a apresentá-lo ou a prestar esclarecimentos, conforme o caso, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, e sujeitar-se-á a multa. Inciso 1º. De 2% ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o montante dos tributos informados na DASN, ainda que integralmente pago,
No caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo, ou inciso 2º, de R$ 100 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Parágrafo 1º. Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, da lavratura do auto de infração. Parágrafo 2º. Observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo, as multas serão reduzidas. Inciso 1º. A metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Inciso 2º. A 75%, se houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação. Parágrafo 3º. A multa mínima a ser aplicada será de R$ 200. Parágrafo 4º. Será considerada não entregue a declaração que não atender às especificações técnicas estabelecidas pelo CGSN, observado que a MIOEP-EP. Inciso 1º. Será intimado a apresentar nova declaração, no prazo de 10 dias, contado da ciência da intimação, Inciso 2º. Sujeitar-se-á, a multa prevista no inciso I do caput deste artigo, observado o disposto nos parágrafos 1º a 3º. Artigo 98. A MIOEP-EP que deixar de prestar mensalmente à RFB as informações no PEGDAS-D, no prazo previsto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 38, ou que as prestar com incorreções ou omissões, será intimada a fazê-lo, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, e sujeitar-se-á, às seguintes multas, para cada mês de referência. Inciso 1º. De 2% ao mês calendário ou fração, a partir do primeiro dia do quarto mês do ano subsequente à ocorrência dos fatos geradores, incidentes sobre o montante dos impostos e contribuições decorrentes das informações prestadas no PEGDAS-D, ainda que integralmente pago, no caso de ausência de prestação de informações ou sua efetuação após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo, ou inciso 2º. De R$ 20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Parágrafo 1º. Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo inicial o primeiro dia do quarto mês do ano subsequente à ocorrência dos fatos geradores e como termo final a data da efetiva prestação ou, no caso de não prestação, da lavratura do auto de infração. Parágrafo 2º. A multa mínima a ser aplicada será de R$ 50 para cada mês de referência. Parágrafo 3º. Observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo, as multas serão reduzidas. Inciso 1º. A metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou inciso 2º. A 75%, se houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação. Parágrafo 4º. Serão consideradas não prestadas as informações que não atenderem às especificações técnicas estabelecidas pelo CGSN, observado que a MIOEP-EP. Inciso 1º. Será intimada a prestar novas informações, no prazo de 10 dias, contado da ciência da intimação. Inciso 2º. Estará sujeita à multa prevista no inciso I do caput deste artigo, observado o disposto nos parágrafos 1º a 3º. Artigo 99. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da MIOEP-EP do Simples Nacional, nos termos do artigo 81,
sujeitará a multa correspondente a 10% do total dos tributos devidos em conformidade com o Simples Nacional no mês que anteceder o início dos efeitos da exclusão, não inferior a R$ 200, insusceptível de redução.